salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta. Mais uma semana, eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa. Quinta-feira, tradicional, 10h23 da noite, dia 19 de janeiro. É isso aí, avançando pelo mês de janeiro. Friozinho, inverno. E, João, fazendo um comentário aí que a gente está recebendo altos elogios, né, pelo nosso último episódio, da participação do Marcelão, e queria deixar um super agradecimento aí para ele, então, porque realmente as críticas têm sido muito positivas, né, cara? Então, deixa um abraço pro Marcelão. A audiência também tá muito alta, né? Tá muito acima da média. O episódio foi lançado tem 5 dias, no momento que a gente está gravando aqui, quinta-feira à noite, e já é o 11º mais escutado. E é um episódio que vai ficar aqui como referência, né? Para toda vez que a gente quiser, citar a parte legal em Israel, acho que a gente vai poder falar, voltem aí ao episódio 170, que lá vocês vão ter toda a base necessária para entender o direito constitucional israelense. Então, enfim, a gente recebeu muitos elogios, é um episódio que está com a audiência muito boa, né? Aliás, os últimos 2 episódios que a gente recebeu convidados tiveram audiência excepcional. O episódio com o Rodrigo Yanez, especial da relação dos judeus da Israel com a União Soviética, é o episódio número 166. É o nosso episódio mais escutado até hoje, né? A gente teve uma audiência muito acima da média, né? O mais escutado de todos. Enfim, agora com o Marcelão, sinal que, enfim, o povo tá cansado de escutar a gente, quer escutar o nosso amigo. Exatamente. Eu cansou de escutar a gente traz um convidado, nosso público explode. É isso. E, então, assim, já que agora a gente vai no episódio 171, né, cara? A gente vai falar bastante de Aryeh Maklouf Beri. Vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para a gente tratar de outros assuntos. Bom, gente, primeiro bloco, notícia de suma importância. Vai ser um bloco de uma notícia só, mas é de suma importância e por isso ela está recebendo um bloco só para ela. É o inverno mais seco em Israel dos últimos 50 anos. João, tem chovido pouco, mas o frio tá, né, cara? Mas, enfim, a gente sente aí, pelo menos, mais um período de uma mudança, da mudança climática que vem afetando aí diversas regiões do mundo. O frio, esse inverno, ele tá menor do que a média, né? Tá menos frio. Eu não sei dizer agora qual é a média de graus, mas é um comentário geral que a gente tem visto nos meios de comunicação, né? Que essa altura do ano tem dias que você anda sem casaco na rua, né? No inverno, e que o inverno ele tá nitidamente mais ameno do que ele era aqui em Israel. Esse inverno especificamente está falando sobre isso, mas não é só a questão do frio que está fazendo diferença nesse inverno. Israel é um país mediterrâneo, né? De clima mediterrâneo, que tem como característica, quem lembra das aulas de geografia aí, do ensino fundamental 2, do ensino médio, vai lembrar que o clima mediterrâneo ele se caracteriza por verões secos quentes e invernos úmidos e chuvosos e frios, né? Se não me engano, isso deve aos ventos do Saara, os ventos quentes do Saara, que durante o verão eles empurram as nuvens do Mediterrâneo para o norte. E, enfim, e aí a gente tem um fenômeno que faz com que a estação chuvosa dessa região seja o inverno e não o verão. O que, enfim, influencia uma série de questões, né? Faz com que o verão seja uma época propícia para o turismo, né? Enfim, já que a gente sabe que não vai chover, para eventos, etc, etc. Enfim, a gente aqui em Israel, a gente conhece muito bem, a gente sabe que é época de chuva, né? A chuva começa, inclusive a tradição judaica, né? Ela fala sobre a primeira chuva, Aroê, né? Na época de Sukkot, na época de Rosh Hashanah e Sukkot, na verdade Sukkot principalmente, mas às vezes chove um pouquinho antes. Começa ali por volta de setembro então no ano novo começa as novas chuvas aqui em Israel também, né? A partir depois de Rosh Hashanah, e vai chover mais ou menos até abril, maio, com uma chance muito pequena de uma chuvinha ali em junho, e depois acabou. Entre junho em geral e fim de setembro, você não vai ver uma gota d'água caindo do céu aqui. E as chuvas elas são escassas, exceto na época entre dezembro e março, que é quando chove mais aqui. E essa época do ano, a gente está aqui já se não me engano, na terceira semana de inverno, né? Choveu entre 40% e 50% do que era esperado para essa época.
né, é o inverno mais seco dos últimos 50 anos de Israel. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, nessa altura, o nível do Kinneret, né, o nível de água do Kinneret já tinha subido 19 centímetros. E esse ano subiu só 2 centímetros. Né? Então, enfim, isso não é um padrão de comparação razoável, porque ano passado foi um ano muito chuvoso. Né? Os últimos 4 anos foram anos que choveram muito acima da média, e é por isso que esse inverno seco não está sendo extremamente preocupante para o governo até agora, né? Para o Ministério do Meio Ambiente, enfim, e para o país em geral, pelo menos em relação às reservas de água. Mas isso prejudica a agricultura, isso prejudica o ar que a gente respira, né? Apesar de que a gente veio de uma semana um pouco mais chuvosa, semana passada choveu, ainda assim está chovendo pouco, está chovendo bem menos do que a média, okay? Está chovendo bem menos do que o suficiente também. Por sorte, a gente está com os reservatórios cheios, então dá para aguentar um inverno seco. Né? Eu lembro que no ano de 2000, no inverno entre 2008 e 2009, foi um inverno sequíssimo, né? E que tinha ficado quase todo o inverno sem chover, mas aí o mês de fevereiro foi um mês bastante chuvoso, e ele compensou um pouco toda a época de chuva que não tinha tido em janeiro. Na verdade, fim de fevereiro, que foi uma semana ou 2 semanas de muita chuva que compensaram a estação quase toda. Enfim, vamos torcer para isso acontecer agora também, mas fica aí a notícia, né? Essas mudanças climáticas por conta do hiperaquecimento global, que podem alterar a quantidade de chuvas, né? Por um lado, dizem que vai chover menos vezes, os cientistas dizem, né? Mas que as chuvas serão mais fortes. Enfim, um dia a gente pode convidar o Rafa para vir falar aqui se essa questão realmente ficar problemática e vier a ser um assunto de extrema importância para o momento. A gente convida o Rafael Stern para participar aqui do podcast mais uma vez. Enfim, se não, a gente deixa ele descansando um pouquinho, não incomoda ele no descanso dele lá, e o descanso na luta dele, né? Que o Rafa está indo aí nas manifestações e está muito ativo nas manifestações, mas enfim. Os convidados que a gente traz aqui, né, a gente não tem audiência boa só porque nos dias de convidado, porque o público está cansado da gente, não. É porque a gente traz bons convidados aqui. Esse é um mérito que a gente tem de trazer pessoas boas, né, para participar aqui. O Rafa é uma delas. Então, dependendo, daqui a pouco a gente vai chamar ele de novo. A gente sempre gosta da participação dele aqui para dar uma explicada. Enfim, quem dera a gente possa chamar ele para explicar sobre uma coisa boa, né, não sobre uma coisa ruim. É isso. Como os ouvintes podem perceber, o João ainda lembra da sua aula de geografia. É isso, vamos então para o nosso segundo bloco para tratarmos, dentre outras coisas, do homenageado do episódio 171, Aryeh Marluf Derer. Bom, gente, vamos começar esse bloco com uma notícia sobre as manifestações da semana passada. Isso aí, sabadão passado, bombou. Galera foi para a rua chovendo em tudo que é canto do país, principalmente no centro-norte, chovendo bastante. O pessoal foi para a rua e, enfim, muita discussão sobre quantas pessoas tinham na manifestação em Tel Aviv. Foi a segunda manifestação organizada em Tel Aviv desde que o governo tomou posse na semana passada, né? Foi a segunda manifestação. Foi marcada na praça do Teatro Abima, né? Que fica bem no centro ali de Tel Aviv, na Erechov, na Rua Arot, na Avenida Nerot, enfim, é uma região bem central ali de Tel Aviv. Gente pra caramba, de acordo com a polícia, tinham cerca de 80 mil pessoas, mas se falam em 100 mil, enfim. E uma discussão, né, João, que gerou muita discussão do nome, né? A quantidade de pessoas que tinham ido nessa manifestação tentando deslegitimar ou tentando legitimizar mais ainda, né, o que foi feito. Mas, João, o que tu achou aí da organização dessa manifestação e da forma como elas têm acontecido até agora? Olha, eu não pude ir na última manifestação, né? Então eu não vi de perto, né? Eu acho que isso você pode comentar bem melhor que eu. Enfim, o que eu estou percebendo nessa manifestação é que ela tem a organização dela, ela é uma organização ainda um pouco espontânea demais, um pouco bagunçada. As manifestações elas têm uma pauta clara, né, que está contra esse governo de extrema direita, mas eles têm debates internos ali sobre
que pautas levantarem na manifestação, né? E isso foi muito comentado no podcast do Haaretz da semana passada, não dessa semana, da semana passada, que entrevistaram o Ayman Odeh, que é o líder do partido Hadash, né? Que se candidatou também como líder do bloco do Hadash-Tal. Ele comenta, enfim, o Hadash é um partido de esquerda, né? É um dos desdobramentos do antigo Partido Comunista Israelense. E ele, enfim, comentou que o grupo dele foi à manifestação e quer aproveitar a manifestação também para se manifestar contra a ocupação. E parte dos manifestantes não quer que a pauta da ocupação seja levantada, né? Entre outras, eles querem que seja uma manifestação pela democracia e, enfim, contra os abusos contra o sistema judiciário que o governo quer promover, e etc. Mas não querem envolver questões relacionadas ao conflito, relacionadas à economia, por exemplo, a essas manifestações, com receio de afastar possíveis expoentes que pudessem se somar à manifestação, que se sentiriam um pouco desconfortáveis com pautas alheias a isso, especialmente pela maneira como determinados grupos apresentam as suas pautas. E eu vou dizer o seguinte, eu entendo essa tentativa de você formar uma frente ampla a partir do consenso, né, que é enfim, você ser contra esse governo da extrema-direita e a favor da democracia, e eu acho que isso, de alguma maneira, é legítimo, mas eu também acho que quem não entende que, por exemplo, temas como a ocupação, né, ou a desigualdade, elas são... a desigualdade social, no caso, elas são extremamente nocivas, inclusive para a democracia israelense, e é impossível você construir uma democracia sem, por exemplo, você dar fim à ocupação, né? Porque ela vai sempre ser ela sempre corromperá a sociedade israelense, a ocupação, ela enfim, vai sempre, não é nenhuma pedra no sapato, né? Ela é um bloqueio à democracia plena israelense, porque você não pode ser, enfim, democrático internamente, enquanto tem outra população que você subjuga e você impede que se autodetermine nacionalmente e que não tem plenos direitos, né? Enfim, isso é contraditório com a ideia de democracia. Então, você precisa unir as pautas. Você pode tentar moderar o discurso, você pode tentar ser mais claro em relação a isso, mas o problema não é de quem quer levantar esse ponto, o problema é de quem não quer enxergar isso, no final das contas. Mas, enfim, as manifestações foram grandes, né? 100 mil pessoas em Tel Aviv, para os padrões israelenses. Isso é um número muito alto, se você considerar que a população de Tel Aviv é de 430 mil pessoas, né? É como se um quarto da população de Tel Aviv, né? 25% da população de Tel Aviv fosse a manifestação. Imagina uma manifestação no Rio de Janeiro com 1,5 milhão de pessoas, né? Seria uma manifestação gigantesca. É óbvio que boa parte dos manifestantes não são habitantes de Tel Aviv, né? Mas ainda assim, para os padrões israelenses, é muito alto. Até porque também teve manifestação em Jerusalém, também teve manifestação em Haifa. Foram muito menores, mas ainda assim foram significativas, com algumas milhares de pessoas nas duas. Se a gente levar em consideração que esse sábado foi muito frio e chuvoso, a gente falou da pouca chuva, mas na verdade bem no sábado choveu, né? Então foi bem frio e chuvoso. Isso aumenta ainda mais o simbolismo desse número na manifestação. E vai ter de novo esse sábado, e eu acho que esse sábado as manifestações elas vão ser ainda maiores. Tá? Eu acho que em Tel Aviv a gente vai chegar a 200 mil pessoas. E em Jerusalém e Haifa o número também não vai ser pouco significativo, não. E pode ser que aconteça em outros lugares também. Mas nesses 3 lugares certamente vai acontecer. Está sendo convocado já, enfim, e elas vão ser poderosas nesse aspecto. O Yair Lapid, que é o líder da oposição, avisou que vai, na outra vez ele não foi, e provavelmente ele vai falar. Enfim, o lugar dele é importante ali, como líder da oposição, falar numa manifestação como essa. Enfim, e é importante você se fazer ouvido, né? A polícia, enfim, sob a tutela do Itamar Ben-Gvir, né, o ministro da Segurança Nacional, ela recebeu o comando de qualquer distúrbio causado pela manifestação, qualquer tipo de subversão, a lei, né, e a ordem, ser fortemente reprimido, que é uma coisa que não acontece em geral nas manifestações do campo democrático israelense, especialmente da centro-esquerda. A centro-esquerda israelense é muito pacífica até demais, né? Zero subversiva nesse aspecto.
E a polícia tentou encontrar problema e não conseguiu. Em Jerusalém eles foram bem mais violentos do que em Tel Aviv, mas ainda assim a violência e a repressão não foram marcas dessa manifestação. Mas elas podem vir a ser no futuro, porque o Ben-Gvir está louco para encontrar um ponto, um ponto fraco dos manifestantes, uma exceção à regra para poder criminalizar a manifestação. Mas até agora ele não conseguiu isso, né? E eu não duvido que ele vai conseguir, pelo menos que ele vai conseguir, que ele vai encontrar os elementos para tentar criminalizar as manifestações. Se vai colar ou não, eu duvido. Eu duvido porque, enfim, quem foi tá vendo. O Netanyahu também tentou criminalizar as manifestações, mostrando meia dúzia de placas, né, exageradas, com um tom ofensivo, que comparavam alguma coisa com nazismo, alguma coisa com, sei lá, chamando alguém de traidor, etc. Se descobriu que parte das fotos que ele estava divulgando não eram verdadeiras dessa manifestação. Se ele fez de propósito ou não, a gente não sabe, né? Mas certamente ele não checou, okay? O que diz bastante sobre ele. Mas, enfim, a direita está tentando deslegitimizar as manifestações e não está conseguindo, né? E aí, qual foi a narrativa do Netanyahu? Que a maior manifestação que aconteceu foi há 3, 4 meses, foi há 3 meses atrás, que foram as eleições, e essas manifestações deram ao governo legitimidade para fazer a reforma judicial e tocar Israel do jeito que o governo pensa que tem que tocar, enfim, que é como se teve eleições, agora tinha que ficar quietos, né? Como se a manifestação não fizesse parte da democracia. Não cola, isso não ajuda, enfim, não está fazendo eco esse discurso para deslegitimizar as manifestações. Por outro lado, também as manifestações elas não estão, enfim, ainda pelo menos, sendo fortes o suficiente para poder fazer alguma pressão sobre o governo a ponto deles questionarem, seguir em frente com nem menos parte das políticas que eles estão cogitando lançar mão, né? Mas, enfim, então ainda falta muito, tem muita luta pela frente. Mas, Marquinhos, diz aí você, cara, você esteve lá, você presenciou em loco as coisas, participou, diz aí para a galera que está escutando o que você viu lá, o que você achou. Então, cara, foi uma manifestação muito legal, gostei de ter ido. Foi importante, enfim, tinha muita gente, como você falou, chuva, aquilo tudo. E eu acho que o mais importante é que realmente o número de pessoas está crescendo, né, nas manifestações. O impacto da chuva, né, as fotos, assim, vendo todo mundo de guarda-chuva e tudo mais, foi bem legal, né, deu um impacto maior, assim, da manifestação, tipo, mesmo com essa chuva, as pessoas foram, a primeira grande manifestação, né, e aí eu queria entrar sobre toda essa análise aí, né, todo esse seu comentário sobre as manifestações em si, né. Na primeira manifestação que teve, né, ela foi organizada principalmente pelo movimento chamado Omdim Be'achad, né. Eu já comentei desse movimento algumas vezes aqui. É um movimento social que atua em diversas áreas. Ele atua na questão do conflito, atua na questão LGBTQIA+, ele atua na questão das pessoas de deficientes físicos, né, dos direitos das pessoas com deficiência. Enfim, ele atua em diversas áreas, assim, em questões sociais, né? E eles foram foi o primeiro movimento que organizou a manifestação da semana retrasada, no caso, né? E nessa manifestação tinham outras, não foi uma manifestação grande, e chamou muito a atenção pelo fato de terem muitas bandeiras da Palestina. Que movimentos que fazem justamente essa discussão que você levantou sobre a ocupação e a democracia, né? Ou seja, a ocupação ela faz parte desse debate sobre democracia. Não tem como a gente não deixar de falar de ocupação. E nessa semana, a mídia caiu de pau em cima dos organizadores e em cima dos movimentos de esquerda. Né? Em cima, eu vi o diretor da organização Shuvrim Shtiká, né? Que é a Quebrando o Silêncio, né? A gente já comentou dela também aqui outras vezes. Ele tendo que, na televisão, as pessoas falam, não, porque vocês usaram a bandeira palestina e tudo mais, e ele falando, olha, mas faz parte da discussão, faz parte do debate, e aí entra sempre uma discussão se a estratégia é correta, se afasta as pessoas, se não afasta as pessoas, enfim, o que tem me chamado muito a atenção, João, nessa coisa toda, dessa discussão sobre as manifestações, primeiro, né, que você falou da questão da polícia, né? Na semana passada, o Ben-Gvir ele tentou a todo custo forçar a polícia a retirar as bandeiras palestinas caso elas fossem usadas novamente na manifestação. Ou seja, ele queria proibir
a utilização de bandeiras palestinas na manifestação. Acho que isso não foi acatado pela polícia, até porque a gente não viu nenhuma confusão, né, na manifestação da semana passada. Mas essa foi uma tentativa do Ben-Gvir, né, em criminalizar e falar que era todo o mote, né, da manifestação não era a questão judicial, era a questão da Palestina e tudo mais. Enfim, ele tentou criminalizar e deslegitimizar a manifestação o tempo todo também. Mas o que me chama muito a atenção é realmente essa tentativa de você esvaziar a discussão sobre a ocupação, o que torna a manifestação somente numa nova rodada eleitoral, né? A gente tem, mais uma vez, o bloco Netanyahu contra o bloco não Netanyahu, que tenta ser um bloco hegemonicamente judaico e sionista. Ele não tenta incluir a população árabe e a discussão que parte da população árabe israelense faz, que é sobre o conflito, que é sobre toda a questão social que invade, né, a população árabe. A gente já teve esse ano, acho que já são quase 10 pessoas mortas, né, dentro do setor árabe aqui em Israel por conta da violência urbana. A gente comentou no ano passado, foi uma coisa absurda. E esse ano continua, né? A falta de investimento, a falta de inclusão social da população árabe. A gente continua tendo a mesma discussão que foi feita tem sido feita já há 3 anos, né? Do bloco anti-Netanyahu e do bloco pró-Netanyahu. Não inclui-se a população árabe na discussão, o que é impressionante. É impressionante. Isso é o que tem chamado a atenção agora nessas manifestações. Ou seja, a gente agora faz vai para as ruas e se manifesta contra uma reforma judicial, mas não contra as barbaridades que já têm sido cometidas, né, ou continuam sendo cometidas na Cisjordânia. Como a gente comentou na semana passada, a decisão do governo de não derrubar a Yeshivá de Homs, né, que foi construída em propriedade privada palestina, e o Supremo Tribunal de Justiça mandou que o governo derrubasse, e o governo falou, não é o primeiro governo que faz isso, mas o governo falou, não, nós não vamos acatar essa decisão, não vamos derrubar, e acabou. A gente está no dia 19 de janeiro, já foram 17 palestinos mortos na Cisjordânia desde o início do ano. Quase um palestino por dia está morrendo na Cisjordânia, em confronto com o exército. Ou seja, não fazer esse tipo de discussão quando a gente fala de democracia, a gente não quer viver numa democracia, a gente quer viver no que chama o deputado árabe Ahmad Tibi na judeocracia, né? A democracia para os judeus dentro do Estado de Israel, o que é basicamente isso que a gente acompanha, né, durante muitos anos, e com esse governo é o que a gente vai continuar, vai se agravar, né? Vai ser mais acentuado, vai se acentuar. E a discussão que a grande parcela da oposição está fazendo é ainda uma discussão de 6ª rodada eleitoral, ou seja, a mesma discussão que tem sido feita há 3 anos atrás, tem sido feita há 3 anos, ela continua sendo feita, ela não desenvolve, ela não busca acrescentar, ela não busca incluir, ela continua sendo feita da mesma forma. E aí, quem é que vai ganhar do Netanyahu na próxima rodada eleitoral? Essa semana, inclusive, o Lapid deu uma entrevista, ele falou que o aliado natural do partido dele é o Likud. Ou seja, pelo que a gente está lutando aqui, né? Eu acho que isso é importante, né? A oposição de esquerda também ter isso claro, né? Quem são nossos aliados e até quando eles são nossos aliados, até que ponto eles são nossos aliados, né? Porque, enfim, não sei se eu quero... eu com certeza, não sei, né? Com certeza eu não quero viver na democracia que o Yair Lapid pensa ser democrática, né? Enfim, eu acho que a gente tem que avançar muito mais que isso. Mas é isso, essa é um pouco da minha visão aí do que tem sido as manifestações, como elas têm sido construídas. Nesse sábado aí, de novo, vamos estar presentes, obviamente. Eu não estou na dúvida se eu vou a Tel Aviv ou se eu fico aqui em Modi'in, porque é a cidade onde vive o ministro da Justiça, o cara que apresentou essa reforma do judiciário, e já tem manifestação convocada na frente da casa dele no sábado também. Eu estou achando que essa semana eu vou lá em Tel Aviv porque, João, vai ser na Kaplan, né? Eles mudaram o local, porque já estão esperando muito mais gente. Então, eles mudaram o local e enfim, eu quero ver como é que vai ser. Mas, de repente, a partir da semana que vem, eu vou azucrenar o ouvido aqui do ministro da Justiça do lado de casa, que é mais fácil também. É isso. Algo mais a declarar ou vamos para a próxima, cara? Vamos seguir. É isso.
Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre uma mudança aí que está sendo proposta na forma de, como é que chama isso? Na forma de financiamento da educação pública. É um projeto, era uma lei que ela tinha uma ideia de que as escolas, quanto mais disciplinas básicas as escolas oferecessem, mais financiamento elas recebiam do governo. Ou seja, as escolas que seguissem de cabo a rabo, né, o currículo do governo, eles receberiam 100% de financiamento. Outras escolas que teriam uma certa independência receberiam 75%, mas ainda assim, né, ensinariam currículos, né, disciplinas da educação básica, né, ainda assim receberiam cerca de 75% de financiamento, e escolas que não fizessem né, nenhum tipo de educação de disciplinas básicas, como o caso das escolas rabínicas, né, e religiosas, receberiam aí 55% de financiamento do governo, e os outros 45% eles teriam que, enfim, arrumar no setor privado de outras formas. E a lei agora que pretende se mudar, né, João, é que todo esse financiamento ele seja público, né, que esses 25% para semi-independente, esses 45% para totalmente independente, seja financiado pelas prefeituras e pelas regiões administrativas aqui de Israel. Eles estão gritando, falando que não tem como segurar isso aí, não, essas regiões, as prefeituras não têm como financiar, né, sem ter mais uma nova fonte de arrecadação. Mas, João, é um movimento aí que a gente vê, principalmente, que beneficia, né, setores ultra-ortodoxos da sociedade, né? Era claro que isso ia acontecer agora, né? A gente não esperava que fosse dessa forma. Por que aconteceu? O governo anterior, ele fez o que o governo deve fazer, que é o seguinte, ó, instituições que não atuam, enfim, instituições educacionais que não estão sob a tutela do Ministério da Educação não vão receber orçamento, a menos que, enfim, a gente está disposto a institutos de organização privada, que é ou semi-privada, que queiram, que atendam às nossas demandas, que eles recebam um orçamento estatal. Hein? Mas eles precisam atender às exigências do Ministério da Educação. Israel é muito liberal em relação a isso. Acho que o Brasil nem isso permite. Né? O MEC, ainda que o instituto seja privado e não receba um centavo do governo, ele obriga que tenha carga horária específica para tal disciplina, etc, etc, etc. Aqui não. Aqui os institutos privados, eles têm o direito de não atender as demandas do Ministério da Educação. Mas eles também não recebem um centavo do Estado. E como muito pouca gente em Israel tem dinheiro para pagar uma escola particular para os filhos, né? Então enfim, são poucas organizações que sobrevivem. Na verdade, não são poucas, né? Mas enfim, são organizações, enfim, pelo menos no mundo secular, são poucas as que são meio público, meio privadas. Elas são mais, mas elas têm enfim, elas têm que atender as demandas do Ministério da Educação, pelo menos em nível parcial, que é o que o Ministério da Educação exige, e as que não querem atender nenhuma simplesmente não recebem o orçamento do governo. Mas algumas conseguiam driblar, né, esconder o que não ensinavam e receber mesmo assim. E aí começou uma fiscalização maior, em alguns outros momentos mais vista grossa. Okay? Mas o que está acontecendo agora é um negócio absurdo. O governo passado, o governo do Lapid Bennett, né, através do Lieberman, ele tinha decidido, enfim, aumentar, na verdade, dar um orçamento para instituições ultra-ortodoxas que ensinassem as disciplinas obrigatórias. A gente sabe que no meio ultra-ortodoxo existe uma resistência a ensinar história e, sei lá, matemática e inglês e hebraico, né, no nível mais avançado. As crianças aprendem o básico de hebraico, matemática e às vezes inglês, né? E o resto é só matéria religiosa. É praticamente uma academia rabínica da educação fundamental. E aí o Lieberman entrou em contato com algumas correntes racídicas, né, se não me engano, com a corrente de Gur, e começou a negociar com eles isso. Eles foram alvos de outras correntes do mundo ultra-ortodoxo, mas esse acordo não foi para frente porque o governo caiu, né? E o governo novo entrou e não só está admitindo dar muito dinheiro para essas organizações, né? Como eles estão querendo botar na conta das prefeituras e dos conselhos dos conselhos regionais, né? Que aqui em Israel você tem uma exigência mínima para ser um município, entre elas, por exemplo, ter 20 mil pessoas, e tem conselhos regionais que têm uma determinada autonomia, né, que podem cobrar alguns impostos,
e que reúnem uma série de pequenas comunidades. Por exemplo, eu vivo no Moshav, no norte, que faz parte de um conselho regional, né, chamado Misgav, do qual fazem parte alguns moshavim, alguns kibbutzim, né, é, algumas pequenas comunidades, algumas pequenas aldeias árabes também. Misgav é um dos poucos conselhos regionais que são árabes e judaicos, né, em geral, ainda que tenha do lado da minha casa uma comunidade árabe em geral. O que acontece em Israel é que você tem 2 conselhos regionais, um que engloba só os assentamentos judaicos e outro só os árabes. Às vezes, os ortodoxos também não fazem parte, mas em geral até fazem, os judaicos em geral até fazem. Mas enfim, e aí a gente tem como se fosse uma espécie de prefeitura, que é um conselho regional, que faz com que o aparato municipal funcione, que tenha linhas de ônibus especiais que liguem todo mundo primeiro à central aqui em Misgav, que tem escolas ligadas escolas locais daqui, e etc, né? E o que o governo quer fazer é aprovar uma lei, que passa para essas organizações, né, para os municípios e para os conselhos regionais, a responsabilidade de sustentar essas instituições educacionais que não estão sob a tutela do Ministério da Educação. Ou seja, o Ministério da Educação já admitiu, né, através do seu ministro, do Yoav Kish, que o seu objetivo é aumentar o orçamento. Seu principal objetivo, essas foram as palavras do Yoav Kish, seu principal objetivo é aumentar o orçamento das instituições de ensino ultra-ortodoxas, né? Ele, inclusive, citou que um aluno de uma escola secular recebe 16 mil shekel por ano, né, do governo, em média, enquanto um aluno de uma escola ultra-ortodoxa recebe 11 mil, que é uma defasagem. Então ele disse que isso é um fator. Ele só esqueceu de dizer que entre os ortodoxos sionistas, né, esse número ele ultrapassa 20 mil, e entre os árabes ele é menos de 7 mil. Né? Então ele só está atendendo uma parcela da população, mas enfim, deixando isso de lado. E aí, só que ele não quer bancar isso, né? Ele quer que os municípios banquem isso. Só que os municípios e os conselhos regionais, eles, além de vários deles discordarem disso, porque essa não deveria ser a função deles, tem alguns que não têm condições financeiras de fazer isso, que eles vão quebrar, não tem como. Né? Então, nessa brincadeira, 170 municípios e conselhos regionais, né, 170 prefeitos e chefes de conselhos regionais eleitos assinaram um manifesto dizendo que não concordam com essa votação e que não vão pagar, não vão fazer. Que vão à justiça para isso e que não vão fazer, e que o governo não vai ter o que fazer com eles, porque a luta vai até o final. E aí o Moshe Gafni, que é o presidente da Comissão de Finanças do Partido Judaísmo da Torá, ele fez a declaração dizendo que vai anotar muito bem o nome de cada um deles, que na urna eles vão pagar pelo que eles estão fazendo. Né? A ameaça do Moshe Gafni é uma ameaça vazia, porque as populações desses lugares, essa medida ela é popular para essas populações, né? Se essas pessoas querem ser financiadas por dinheiro público, é só colocar seus filhos em escolas públicas, né? Como a grande maioria dos israelenses fazem, enfim. A prova de que essa ameaça do Moshe Gafni foi vazia é que depois que ele fez isso, somente um prefeito retirou o nome da lista, que foi o prefeito de Ramle, que é uma cidade que fica no centro do país, perto de onde Marquinhos mora, que tem uma população ultra-ortodoxa não desprezível, e que o prefeito realmente precisa desses votos para se reeleger, ou precisa do apoio da bancada ultra-ortodoxa de vereadores para poder aprovar medidas locais, e foi o único que retirou o nome da lista. Todos os outros mantiveram. Né? Enfim, então é uma tentativa aí de empurrar para cima de quem não deve uma medida que é indevida. Enfim, você está fazendo uma medida, a medida é errada, né? E você está querendo que o outro pague por essa medida, que é um negócio absurdo. Então, eu acho que ela vai ter briga nisso aí, mas eu acho que os prefeitos eles vão conseguir vencer sempre quando o judiciário israelense mantenha algum poder. Né? Se o governo conseguir retirar do judiciário todo o poder que eles têm, que é o que o governo está tentando fazer, aí eu acho que realmente existe um risco de que as prefeituras e conselhos regionais percam essa guerra. Só que no momento que eles quebrarem financeiramente, quem vai ter que vir a socorro vai ser o próprio governo. Né? Então essa medida não é nem inteligente a médio prazo. Mas, enfim, alguém tem que pagar essa conta. Né? E o governo não quer pagar, o governo não quer pagar. Eles querem que primeiro as prefeituras paguem, e aí no futuro, se tiver um superávit aí do orçamento, aí eles vêm socorrer as prefeituras, e obviamente eles vão vir socorrer
dando prioridade às prefeituras cujo prefeito ou a população tem um alinhamento maior com o governo, né? Isso é clássico, né? Nos governos de Netanyahu, especialmente com a presença dos partidos ultra-ortodoxos. Vamos ver o que vai acontecer aí. Isso aí, sem entrar na discussão da importância, né, de você ensinar as matérias básicas, né, as disciplinas básicas para toda a população, né, cara? Que, enfim, se não fosse importante, não seria chamado de básico. Vamos lá, vamos então seguindo, vamos para a nossa próxima notícia, já que você falou aí sobre a independência do sistema judiciário. Vamos entrar um pouco aí no assunto, né? Quer dizer, já entramos, já falamos aí das manifestações anteriormente, mas vamos falar aí da postura. Essa semana foi uma semana que muito mais gente demonstrou pessoas, né, do alto escalão não do alto escalão, pessoas que são proeminentes assim no sistema, eram no sistema judiciário, muitos jornalistas que não tinham aberto a boca, enfim, muita gente aí saiu, né, criticando a reforma do judiciário, principalmente em função do último resultado das manifestações, né? Eu acho que isso tem uma importância grande também, porque faz com que as pessoas não tenham medo de expor as suas ideias, e muita gente saiu criticando a reforma do judiciário essa semana. E, por outro lado, né, João, o presidente do país, ao invés de tomar uma posição, fica ali em cima do muro tentando mediar entre os dois lados. João, quando é que o Herzog vai aprender que não dá para agradar gregos e troianos, hein, cara? Acho que nunca, né? Acho que nunca. Essa é a tônica dele desde o início, né? Ele vem de uma família que enfim, formou ele dessa maneira. O avô dele foi, se não me engano, foi o primeiro rabino-chefe de Israel, né? O pai dele foi presidente, foi membro do Partido Trabalhista, mas foi presidente. Ele veio da família tipo, ortodoxa, mas o pai dele já não era mais. E ele quer ser... eu acho que ele tem aspirações de voltar à política futuramente. Acho que ele quer ainda ser primeiro-ministro, não desistiu. E ele tem uma interlocução muito boa com o Netanyahu. E ele quer que a direita goste dele. E nesse sentido, ele consegue, pelo menos, mais do que o presidente anterior, do que o Reuven Rivlin, que era da direita, né? Porque o Rivlin foi um presidente de verdade, né? A gente pode ter algumas discordâncias com ele aí, inclusive na maneira como ele desempenhou o cargo dele, mas ele foi um presidente de verdade. Ele entendeu para que servia a instituição de presidente enfim, ele não ficou quieto, né? Ele e o Shimon Peres, eles foram presidentes que se destacaram, né? Que é uma coisa que não é muito comum a gente ver. E o Buzz Herzog, ele tem outro perfil, né? Ele também quer se destacar, mas ele quer ser o grande interlocutor nacional de um país rachado, né? A questão é que o que ele está conseguindo é ganhar mais rejeição da esquerda, que é o campo político dele. Então, se ele tem alguma esperança futura, ele está ferrado, porque eu duvido que alguém da esquerda vote nele até nas primárias do Partido Trabalhista no futuro a médio prazo. Enfim, e ele foi vaiado, né, na manifestação em Tel Aviv, quando citaram o nome dele, ele foi vaiado. Não que ele fosse falar, ele não foi falar, ele nem pode fazer isso, mas quando ele foi citado em um discurso, ele foi muito vaiado, porque ele está, enfim, esboçando uma série de posicionamentos que, às vezes, são absurdos, né? E já se fala que ele pode ser o cara que vai dar indulto ao Netanyahu, caso ele seja condenado. Enfim, ele contemporiza os discursos da extrema-direita e fala de dois lados, enfim. Quando o papel dele, na verdade, é defender as instituições, né? E a gente está vendo aí que a extrema-direita está querendo acabar, por exemplo, com o judiciário israelense. Então não tem meio termo nisso aí. Então, na pior das hipóteses, tem que ficar quieto. Ele não, está tentando ali fazer interlocução, vamos fazer uma reforma, vamos ver qual vai ser a melhor reforma e tal. E não tem reforma boa para fazer com esse governo, não. Tipo, não tem essa possibilidade. Enfim, é um governo formado por condenados à corrupção, por réus em esquemas de corrupção, por gente que tem todas as razões do mundo para querer prejudicar a justiça, enfraquecer a justiça, né? E está aí ele contemporizando com reforma no judiciário desse governo. Não é brincadeira, não. Enfim, é uma vergonha a atuação dele, o posicionamento dele nesse caso, enfim. Mas eu duvido que ele esteja aprendendo alguma coisa com isso. Ao contrário, cada vez ele avança mais. Está metendo o pé pelas mãos, né? Nosso presidente isso. É a nossa próxima notícia do bloco. Então, enfim, para a gente falar do homenageado da semana, Aryeh Marluf Deri. É isso aí, nosso ex-futuro ministro, ou alguma coisa do gênero, enfim. O líder do partido Shas já havia sido condenado por suborno
há décadas atrás, ficou aí um bom tempo preso, foi solto, voltou à vida pública e, enfim, foi ministro aí durante vários anos, até que novamente ele foi condenado na justiça agora por questões aí de impostos, sonegação de imposto e tudo mais. Chegou a um acordo com o Supremo Tribunal de Justiça há menos de um ano atrás, cerca de 6 meses atrás, para que ele não fosse preso, e ficou meio que claro para todo mundo que ele estaria deixando a vida política imediatamente. Depois da sua pena, né, que não o levou para a cadeia, ele anunciou que voltaria à vida pública, quer dizer, na verdade ele falou que se candidataria, se manteria como líder do Chas, e assim foi feito, e agora ele, depois de eleito, formou o governo com Netanyahu, foi indicado para ser ministro das Finanças e ministro da Saúde, só que agora a Justiça falou, não, Aryeh Deri, você é um condenado na Justiça, você não pode assumir como ministro e, enfim, você está aí, tem que ser demitido ou se demitir. Ele, há um tempo atrás, né, João, ele falou que se o Supremo cancelasse a indicação dele, ele derrubaria o governo. Na época eu fiz um comentário, eu falei, acho muito difícil que ele faça isso. Até o momento ele não fez, né, cara? Muito pelo contrário. No momento em que o Supremo Tribunal de Justiça deu, né, cancelou aí a indicação dele para os ministérios, ele recebeu visita aí praticamente não todo o governo, né, mas de um representante de cada partido no governo, pelo menos, foi lá visitá-lo em sua casa, inclusive Benjamin Netanyahu. Né? Pois é, na verdade, até o momento ele não fez nem vai fazer, porque essa é uma ameaça vazia totalmente, né? Hoje eu escutei o Yair Shek, né, um repórter do canal 12, falando: essa ameaça é tão vazia porque então ele vai derrubar o governo porque ele não pode ser ministro. Então, se ele não pode ser ministro, ninguém mais pode ser ministro, o Netanyahu não pode ser primeiro-ministro, tipo, não faz nenhum sentido essa ameaça, né? Enfim, além do mais, ele sabe que todo mundo no governo tem mais a perder do que a ganhar se tiver novas eleições agora. E, enfim, eles estão com a faca e o queijo na mão. Ele vai entregar os dois agora para correr risco de ir para novas eleições. E o governo ganha, ele vai poder ser ministro? Tipo, não muda nada. Então, enfim, isso foi uma ameaça vazia. Na verdade, foi uma ameaça para tentar intimidar a Suprema Corte. No caso de uma decisão negativa, que foi o que aconteceu, no momento que o governo já está em pé de guerra com o sistema judiciário, que é, especialmente com a Suprema Corte, com a sua presidente, né, a Esther Hayut. Mas vamos lá, vamos voltar para o início, que aí a gente vai dedicar um tempo para essa notícia, não só porque essa foi a notícia da semana em Israel e uma das notícias mais importantes que a gente teve aqui nos últimos anos, nos últimos meses, mas também porque ela é uma notícia absurda e extremamente interessante ao mesmo tempo. Eu vou fazer só uma correção, Marquinhos, do que você falou. O acordo que ele fez foi com o Beit Mishpat Shalom, não foi com o tribunal, não foi com a Suprema Corte, foi com o tribunal que julgou o caso dele na esfera criminal. O caso dele não foi parar na Suprema Corte. Ele fez um acordo direto como se fosse o tribunal da primeira instância. Não precisou ir para a segunda nem para a terceira. Em Israel só tem até a terceira, que é, no caso, a Suprema Corte. Não tem quarta instância aqui. Mas, enfim, o que aconteceu? O Aryeh Deri, é importante dizer isso, ele pertence a um partido que foi criado nos anos 80, enfim, numa briga entre os judeus sefaraditas e askenazitas, que os judeus sefaraditas que vêm do Oriente Médio, do Norte da África, né? E especialmente na verdade são os judeus orientais, né? Melhor dizendo, sefaraditas não é o termo correto, porque, por exemplo, os judeus enfim, os judeus da França e da Holanda muitas vezes também podem ser de origem sefaradita e não são exatamente esses sobre os quais a gente está falando agora, ou até do Brasil. Né? Já falando dos judeus, das pessoas que vieram diretamente de países do mundo árabe e do Oriente Médio, do Norte da África, que eram discriminados em vários aspectos, em várias demandas, mas também no meio da ultra-ortodoxia. Né? Jovens de origem judaico-árabe, né? Não conseguiam ingressar, por exemplo, em yeshivot, em academias rabínicas, em determinadas academias rabínicas ashkenazitas, de judeus europeus, por puro preconceito. Então, o Shas foi um partido que foi criado para brigar pelo orçamento, no momento que eles viram que não dava para confiar no grande partido ashkenazita que existia em Israel, que se chamava Agudat Israel,
que hoje em dia é um dos dois partidos que compõem a lista Judaísmo da Torá da Knesset. E o partido inicialmente surgiu para concorrer à prefeitura de Jerusalém, e para surpresa geral, eles conseguiram eleger manifestantes, eleger representantes como vereadores ali, e já nas eleições seguintes para a Knesset, eles elegeram membros para a Knesset, e eles ganharam apoio do ex-rabino-chefe sefaradita, do Ovadia Yosef, que virou o grande mentor, o grande líder espiritual do partido. É um partido ultra-ortodoxo, que com o passar do tempo também incorporou na sua luta, né, na sua pauta, pelo menos no seu discurso, na retórica, uma luta pela ascensão social dos judeus de origem oriental, né, que são mais pobres que os judeus europeus, né, ashkenazitas, enfim, e o partido foi ganhando um eleitorado que não é ortodoxo também, que é mais tradicional, que é mais secular, mas que vota no Shas por uma identidade étnica, no caso, né, e também, às vezes, até ideológica, embora não sejam ortodoxos. Mas o partido é um partido ultra-ortodoxo. Todos os seus membros são ultra-ortodoxos e são homens, né, não tem nenhuma mulher. E o partido tem um conselho de sábios da Torá que elegem a lista. E até o falecimento do Rabino Ovadia Yosef, que, se não me engano, foi em 2013, o partido Shas praticamente obedecia às determinações dele. Então, quando o Arié dele saiu da cadeia em 2012, o Ovadia Yosef, ele botou o Arié dele na liderança do partido de novo, no lugar do Eli Shai, que era o cara que estava. Os dois não se bicavam muito, o Eli Shai até acabou saindo do partido, né? Ele era o grande nome do partido e acabou saindo, porque o Deri era o queridinho do Ovadia Yosef. Então, o partido sempre foi um partido com um líder espiritual supremo, né? Que era uma coisa, enfim, a gente tem em Israel quatro correntes representadas na política, né, da ortodoxia, né? Que são os sionistas religiosos, que nunca tiveram um rabino. A gente falou sobre isso há pouco tempo no episódio que a gente comentou o falecimento do rabino Druckmann, né, que nunca tiveram um líder espiritual supremo que ditasse as normas do partido, e que ultimamente até teve um pouco mais, e que agora pode ser que volte ao normal, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na política, quem manda são os parlamentares, eles decidem, etc. Aí a gente tinha o Agudat Israel, que é o partido dos judeus racídicos, né, que eles são formados por comunidades racídicas, e no racidismo a palavra do rabino da comunidade, da corrente, do Rebbe, né, do Adamor, como dizem em hebraico, ele é muito importante, então, mas ele é muito fragmentado, porque cada corrente rabínica ela tem o seu chefe, né, o seu Rebbe, cada corrente racídica, e eles, enfim, e cada uma obedece às determinações desse rabino. Aí você tem o Degel Torá, que é outra corrente ultra-ortodoxa ashkenazita, do judaísmo lituano. Eles têm aí dois rabinos mais importantes, né, que dão orientações, mas não determinam da mesma maneira que no racidismo. E o Shas, que é o ramo oriental, que aí você tinha um grande nome, que era o Ovadia Yosef. Depois que ele morreu, teve um outro cara que assumiu, que não tinha nem metade do peso dele, que morreu há pouco tempo, eu nem me lembro o nome, foi enterrado há pouco tempo, morreu acho que esse ano passado, final do ano passado, sei lá, na metade do ano passado. E hoje o Conselho de Sábios da Torá são 3 nomes, bem mais jovens, já não tem mais 90 e tantos anos, né? Já são, um de 80 anos e os outros 2 são bem mais jovens, na faixa dos 50, 60. Mas esses caras, eles não têm o peso que o Arié dele tem. O Arié dele conseguiu, num partido que tinha um papa, perdão pela comparação com o catolicismo, mas que funcionava basicamente dessa maneira, né? Um sujeito que era, enfim, praticamente infalível, né, para o partido. O que ele dizia era o que tinha que ser seguido. Enfim, essa hegemonia, isso era tão pessoal, incorporado na figura do Ovadia Yosef, né, que quando ele morreu, ninguém conseguiu substituir o que ele fazia, e isso caiu na mão de um político, não de um grande rabino, ainda que o dele também seja rabino, né, seja formado como rabino. Essa não é a ocupação dele atual. E ele, já há alguns anos, ele é o manda-chuva do partido, e ele praticamente não precisa de autorização de nada ali. E hoje o Arié Deri, a gente pode dizer, ninguém é mais forte nesse governo atual do que ele, exceto, obviamente, o Netanyahu. Ele é o segundo grande nome desse governo. Não à toa que ele, enfim, no acordo de coalizão, ele exerce o cargo de ministro de 2 ministérios, né, que é o Ministério da Saúde e do Interior, e ele pela primeira vez, Netanyahu nomeou alguém, né, o vice-primeiro-ministro. Ou seja, quando Netanyahu sai de Israel, é o Deri quem assume como primeiro-ministro, né? Isso não aconteceu nesse novo governo, mas eventualmente isso aconteceria, né? Mas agora não sei se ele vai poder exercer esse cargo também, né? Isso a gente vai falar sobre isso agora.
Assim, o Netanyahu nunca nomeou uma pessoa para isso, a lei israelense não obriga, né? A gente até comentou sobre isso, né, quando o Netanyahu fez uma viagem secreta para a Arábia Saudita, que se tivesse acontecido alguma coisa, ninguém sabia onde ele estava, e ninguém podia tomar decisão nenhuma, porque o Netanyahu, enfim, estava fora, e não tinha ninguém para substituir ele nesse caso. Okay? Porque o Benny Gantz, que era o Rosh Hashanah Khalifi, né, o primeiro-ministro substituto, ele não era enfim, efetivamente o vice-primeiro-ministro. Então, o Deri até isso ele tinha. Né? E ele, enfim, é um ministro, ele foi muitas vezes ministro do interior, e ele foi pego num caso de sonegação de impostos e de transação ilegal de terrenos, e aí foi parar na justiça de novo, ele é reincidente, e aí, nessa brincadeira, ele entrou num acordo com a justiça, para ele não ser preso, ou seja, para o caso não seguir, ele não correu o risco de ser preso, ele pagou uma multa de 250 mil shekel, aceitou renunciar ao cargo de deputado que ele tinha, ele não era ministro, né? Vale lembrar, ele estava na oposição, né? O governo anterior era o governo Bennett Lapid, então ele aceitou renunciar, e ele assumiu, e o juiz disse isso em voz alta, que ele ficaria longe da política por um bom tempo, ou talvez para sempre, né? Seria um abandono da vida política. E o juiz falou isso em voz alta, sentença, porque o área dele concordou com isso naquele momento. E ele reconhecia essas infrações, seus crimes, e aceitaria essa pena de pagar essa multa, de renunciar e de se afastar da vida política. E ele foi colocado em liberdade condicional. Liberdade condicional impede o sujeito que está nessa situação de exercer cargos de ministro. Ele até pode ser deputado, mas ele não pode ser ministro. Então, dito e feito, daí renunciou. No dia seguinte que ele renunciou, e vocês podem buscar isso na edição do podcast aqui do ano passado, ele já saiu detonando a decisão da justiça e a perseguição que ele estaria sofrendo, dizendo que se o nome dele não fosse Arieh Maklouf Deri, todo mundo sabe que ele não seria, que esse caso não chegaria até ali, que esse era um preconceito por fato dele não ser Ashkenazi, enfim, e etc, etc. Ele renunciou ao cargo de deputado, mas ele continuou sendo líder do Shas, ele continuou dando um jeito de estar nas reuniões, presente nas reuniões ali. Enfim, ele já desrespeitou de cara o acordo que ele fez, mas enfim, era sair da vida política, ele não era obrigado a nunca mais se candidatar, né? Ele só claramente mentiu ali ele, enfim, fez um escárnio com o próprio acordo que ele fez, mas ele não estava ainda enfim, ultrapassando todos os limites, porque, bem ou mal, ele não estava usufruindo do salário de deputado, ele não estava podendo votar nas decisões da Knesset, ele não podia legalmente e formalmente fazer nada ali, então enfim, a vida dele dentro do partido não era tão relevante assim. Mas aí veio essas eleições, e o Arieh Deri, esperto que ele falou o seguinte, olha só, eu só assino esse acordo de coalizão se toda a coalizão, antes dela ser formada, votar a favor de uma lei que permite que pessoas que estão em liberdade condicional possam exercer o cargo de ministro. E aí, ele obrigou que essa lei fosse votada, olha como ele é esperto, antes do governo ser formado, porque ele já queria que o governo fosse empossado com ele como ministro. E ele tinha que ser ele, né? Não pode ser outra pessoa do partido, tinha que ser ele. E aí o governo aprova essa lei, e ele é empossado ministro de 2 ministérios e vice-primeiro-ministro. Só que aí a conselheira jurídica do governo, né, a Galite Babi Miara, ela falou, isso não faz sentido, okay? O cara não pode fazer um acordo com a justiça para não ser preso, né, para o julgamento dele não ir para frente, e depois legislar cancelando a lei que existe, okay? E que lhe sirva de maneira retroativa para que ele possa ser ministro. Isso escapa de qualquer limite do razoável. Né? Enfim, o cara é um criminoso, confesso, não faz menor, tipo, não faz, isso não é razoável num país democrático. E ela deu esse parecer, e aí a Suprema Corte ela levou o Netanyahu, né, como governo, ignorou o parecer, e aí o movimento no Aleihuta Shilton, que é o movimento de controle da qualidade do governo, o movimento da sociedade civil, levou o caso para a Suprema Corte. E aí a Suprema Corte enrolou, demorou 2 semanas para tomar a decisão, okay? Em meio a todo esse processo, esse furacão político que querem praticamente acabar com o poder da Suprema Corte, gente, e todo esse discurso, essa citação, o Shas prometeu várias vezes, se o Deri não for ministro, a gente
a gente vai derrubar o governo, já vai ver o caos eleitoral de novo, e vocês não têm o direito de intervir na decisão do povo, a população votou no Deri, e vocês não foram eleitos por ninguém, e blá blá blá, e isso aí vocês são burocracia do Estado, né, e que não tem que tomar adesão pela população, o que é absurdo dizer isso, né, porque o Poder Judiciário não é burocracia do Estado, mas enfim, especialmente a Suprema Corte, obviamente, né, e aí a Suprema Corte finalmente ontem tomou a decisão, e por 10 votos, são 11 juízes, por 10 votos a favor, e um deles que não foi contra, já vou explicar o que foi, se baseando na ilata svirut, que é o princípio da razoabilidade ou do bom senso, né? O Ariadne, que é um princípio que existe, não é uma jurisprudência inventada do nada, o Ariadne não poderia exercer o cargo de ministro, okay? Porque não faz sentido que um acordo feito com a justiça ele seja cancelado por uma lei pessoal dessas que exista somente para que possivelmente que ele rompa esse acordo a seu bem entender, né? E eles deram a determinação para que o Netanyahu demitisse o Deri desse cargo. O que não aconteceu até agora, né? Estão falando quinta-feira de noite. O Netanyahu ainda não cumpriu a determinação do judiciário da Suprema Corte israelense. Enfim, então essa foi a decisão tomada. Juízes liberais e conservadores, juízes indicados pelos governos de Netanyahu também, pela ministra Ayelet Shaked, quando era ministra da Justiça, enfim, tiveram votos muito parecidos nesse caso. Dos 10 votaram a favor, contra a nomeação dele, e o único voto que não foi a favor da disposição do Deri foi o voto do único juiz que não é Ashkenazi, né, da Suprema Corte, o que serviu de arma para os ataques que a Suprema Corte está sofrendo. Olha só, 10 Ashkenazim que não foram eleitos estão cancelando o voto de 400 mil israelenses que votaram no Deri. A gente não votou nele só para ser deputado, a gente votou nele para ser ministro também, todo mundo esperava isso, etc. E aí, enfim, só essa pessoa, Euron, não sei o que lá, Euron, se o nome dele é Euron, desse juiz da Suprema Corte. Os juízes aqui em Israel não são tanto estrelas como são no Brasil, então a gente não conhece os nomes dos juízes da Suprema Corte todos de cor aqui, talvez um dia, talvez em breve a gente vá conhecer, mas enfim. E ele foi o único que não votou a favor, mas ele também não votou contra. Ele disse que essa decisão deveria ser de uma comissão de juízes, de um tribunal especial que julga lei eleitoral, como se fosse um TSE, né, israelense, né, que, por sua vez, deveria julgar se o Deri deveria receber um calon ou não. O que é o calon? Calon é um agravante penal que pode vir num acordo ou numa sentença, que por exemplo, o sujeito foi condenado ou fez um acordo e aceita que ele não vai mais poder se eleger a cargos públicos, né? Que é, por exemplo, o acordo que o Netanyahu estava costurando com a justiça e que não foi em frente. Ele incluía um calone, que o Netanyahu ele não poderia ser mais eleito para cargos públicos por 7 anos. E no caso do Deri não teve calone. Por que não teve calone? Porque o Deri ele chegou a um acordo com a justiça de que ele se retiraria da vida pública, da vida política. O que ele não cumpriu. Se ele não cumpriu, esse agravante penal ele não foi incluído, né? Porque esse acordo estava explícito ali. Inclusive, a leitura da sentença pelo juiz e que o advogado do Deri não fez nenhuma objeção no momento, enfim, ela foi citada pelo juiz da Suprema Corte. Então, esse juiz disse o seguinte: eu acho que esse caso tem que ser julgado por ali, e nesse caso, o Deri pode receber um calone que impediria ele, inclusive, até de ser deputado. Okay? Então, não é que ele votou contra, é que ele achou que existe uma instância que poderia decidir isso melhor do que eles. Okay? Agora, tem gente que suspeita, fazendo aqui um parênteses, de que ele está jogando para a torcida, porque a Suprema Corte, hoje em dia, o presidente da Suprema Corte em Israel é o seu membro mais antigo, né? É uma norma. E dentro da reforma judicial, o presidente ele vai ser eleito, enfim, no futuro, caso essa reforma passe. E esse cara ele teria o interesse de ser presidente. Um repórter perguntou isso para ele, né? Você tem interesse em ser presidente da Suprema Corte? Ele falou: não me venha com essas besteiras. E aí ele falou: bom, se esse seu comentário não foi negar. E ele riu e não falou mais nada, né? Então tá na cara de que também tem um lado, tem um interesse político dele nessa decisão. Mas enfim.
Então aí começou todo esse discurso, olha só, o único Mizrahi, o único oriental foi o que votou contra, que na verdade ele não votou contra, mas enfim, não importa, e que 10 juízes Ashkenazim decidiram que o Deri não pode ser nosso ministro, e a gente blá blá, e cancelaram o voto de 400 mil pessoas que votaram no Chaz, na maioria da população. O que não é verdade, as pesquisas mostram, né, que a maioria da população ela não queria o Deri de ministro, né? A pesquisa que o Canal 12 fez mostrava que 61% da população israelense não queria o Deri de ministro, não estava satisfeito com as suas nomeações, né, contra 33%, ou seja, só um terço da população realmente queria o Deri de ministro. O fato desse governo ter sido eleito não quer dizer que está todo mundo satisfeito com isso e que as pessoas votaram no Deri para ser ministro. Você não vota em ministro. Se fizesse um plebiscito, duvido que ele ganhasse, de sim ou não. Mas a briga não acabou. O Deri não vai renunciar ao seu cargo de deputado e não vai derrubar o governo. E o comentário que ele fez foi logo depois foi o seguinte: eles fecham a porta para a gente entra pela janela. Eles fecham a janela para a gente invade pelo telhado. Enfim, de algum jeito eles vão tentar cancelar isso. Netanyahu condenou a Suprema Corte, disse que é uma interferência nisso. Enfim, eles estão cogitando agora legislar uma norma agora que proíbe a Suprema Corte de intervir na nomeação de ministros, né? Um membro da Knesset, né, do partido do Ben-Gvir, chamado Amichai Eliyahu, que é ministro da tradição, né, do legado desse governo atual, que está tentando aparecer muito ultimamente, né, um rabino também, ele basicamente disse que o governo não devia adotar a determinação da Suprema Corte, que devia simplesmente ignorar e que o Deri continuasse ministro, que é uma ruptura institucional tremenda, né? Enfim, se o governo diz a gente não vai seguir essa determinação, é uma ruptura institucional tremenda com a ordem democrática. Enfim, a decisão do judiciário se cumpre. Você não tem o direito de não cumprir. Então amanhã o cara vai ser preso e fala, não vou cumprir, não vou preso. Né? E a polícia fala, tem que prender, não vou prender. E acabou o Estado Democrático de Direito, né? Então, enfim, esse discurso de você deslegitimizar um poder é isso que ele gera, né? O caos total, é a barbárie, enfim, e é o terreno aberto para uma ditadura linha dura, né? Por assim dizer, né? Enfim, porque democracia esses caras não gostam, mas tem uns que querem ditadura pesada. Não é nem o terreno cinza que tem democracia e ditadura. Enfim, todos os membros do governo se manifestaram, né? A Miri Regev disse que o Bagatz agora se mostrou que é um partido político, que o Bagatz é a Suprema Corte. Enfim, e a guerra ela está só começando. Só que esse caso do Deri ele é muito emblemático, porque o Deri não aceita que ele não seja ministro e ele também não quer botar ninguém do Chaz no lugar dele, porque ele não quer que ninguém ganhe força. Porque se ele não puder ser ministro, ele não vai poder ser ministro por bastante tempo, né? E aí ele vai começar a perder força ali dentro e outras pessoas vão ganhar moral dentro do partido e ele não quer perder esse lugar de prestígio que ele tem. O Netanyahu também já está vendo uma maneira dele participar do gabinete, ainda que ele não seja ministro, né? E agora a última que surgiu foi que ele quer agora ser nomeado Rosh Mimshalah Halifi, que é o primeiro-ministro substituto, que não é o mesmo que Mishneh Rosh Mimshalah, que é o vice-primeiro-ministro, que é o cargo que o Benny Gantz tinha, que tem um status de primeiro-ministro, exceto exercer o cargo de primeiro-ministro. Ou seja, ele tem um motorista que tem o primeiro-ministro, ele tem uma residência oficial como primeiro-ministro, ele tem um salário de primeiro-ministro. Enfim, um cargo inventado, que já tem jurisprudência legal, porque essa lei já instituindo esse cargo já existe, né? Simplesmente ele não está sendo ocupado por ninguém. E ele está exigindo do Netanyahu isso. O Netanyahu não gosta muito dessa ideia, primeiro porque ele não quer dividir protagonismo com ninguém mais, mas também porque ele acha que a Suprema Corte vai vetar isso também. Né? Não faz sentido o cara não poder ser ministro e vai ser primeiro-ministro substituto. Né? Então isso mas é a maneira que o Deri está buscando de enfrentar o judiciário israelense. Olha, falei muito. Estou aqui, enfim, toda essa questão aí está sendo muito comentada em Israel, praticamente não se fala de outra coisa aqui, e a gente está vendo ainda o primeiro capítulo dessa brincadeira aí, não só da novela Deri. A novela Deri é só um detalhe nessa briga do governo com o judiciário, mas, enfim, eu não diria que é um detalhe, é só um elemento, talvez um elemento bastante importante disso, mas ainda é só um elemento. E eu achei que a Suprema Corte fez muito bem em não arregar, em não negociar, e não falar, beleza, a gente libera o Deri, vocês cancelam a reforma, pelo menos parcialmente,
Não, eles foram para o pau, mas também eu não sei se o governo fez isso de propósito, né? Que é forçar a barra nessa questão para enfraquecer a Suprema Corte e para fortalecer o discurso deles, ou se o governo errou mesmo, porque no momento que eles estão colocando a Suprema Corte contra a parede, o que você faz? O que um animal faz quando você encurrala ele? Né? Ainda que ele saiba que ele é mais fraco. Ele te ataca, porque ele não tem nada a perder. E é o que o governo fez com a Suprema Corte agora. Eles encurralaram a Suprema Corte e eles ali, com certeza, em algum momento, falaram assim, olha só, tipo, a gente vai tentar negociar com eles uma coisa dessa? Claro que não, agora a gente vai pro pau. Né? Vamos apostar no apoio que a gente vai receber de metade do país nessa brincadeira, porque o país está dividido em meio a meio, e vamos ver o que vai acontecer. Né? Se eles querem guerra, eles vão ter guerra. Eles falaram isso nessas palavras, eles nem falaram isso abertamente, mas para mim essa é a reação natural deles nesse caso. Enfim, então aí estamos vendo aí o primeiro capítulo da guerra do governo contra o judiciário, né? Que vai envolver outras muitas questões que têm a ver com essa reforma, a reforma que, inclusive, o Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, disse que tem a ver, né? Que foi influenciada pelas três. Como é o nome disso? Pelas três acusações contra o Netanyahu, né? Que se não fossem as três acusações, provavelmente ele não estaria propondo essa reforma agora. Né? A diferença é que ele diz que isso é porque ele viu que o judiciário está com poder demais e pode usar isso de maneira nociva, enquanto eu vejo nisso aí como uma espécie de vingança e de tentativa de livrar a cara do Netanyahu. Mas cada um interpreta o que quiser nisso, mas então, esse é um capítulo. Outros capítulos vão envolver o Netanyahu em seu caso, e vão envolver outras pessoas importantes, e vão envolver outras questões importantes. Né? E a gente está vivendo aí, na nossa frente, a tentativa de você acabar com a democracia liberal em Israel. Eu tenho muitas críticas à democracia liberal, mas eu tenho certeza de que a alternativa que esses caras estão propondo é muito pior do que a democracia liberal hoje em dia para Israel. Né? O que eles estão propondo aí é o que se chama de populismo de direita no meio, enfim, no meio acadêmico, pelo menos parcialmente, né? Não é um consenso, mas é o que se chama, e também na imprensa internacional, ultimamente tem se convencionado esse nome. Mas para mim seria mais palpável chamar de espécie de neofascismo, né? Enfim, ou de um autoritarismo da extrema-direita atual, né? Moderno. 26 minutos, João. 26 minutos. É isso. Puta que pariu, Marquinho. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Fiz um podcast dentro do podcast. O cara fez um podcast dentro do podcast, é isso mesmo. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia. Não, vamos então ao nosso próximo bloco, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos aí de questões ligadas ao conflito palestino-israelense e outros temas da política internacional. Bom, gente, primeira notícia é de uma delegação de senadores americanos, são republicanos, se eu não me engano, né, João, que estão vindo aqui em Israel e falaram que não querem se encontrar com o ministro Smotrich e o ministro Benito Gvir, esses dois aí da ultra-extrema-direita israelense, né, os fascistas, falaram aí que não vão conseguir encontrar com senadores americanos que, apesar de republicanos, não são como eles que a gente tem do lado de cá. É um imbróglio aí diplomático, hein, cara? Não são só republicanos, não. Tem democratas também, mas o consenso aí é que eles são pró-Israel. Inclusive, tem a chefe da delegação é uma deputada democrata, que é uma das deputadas que mais aprovou menções pró-Israel, né, no Congresso norte-americano, né? E ela que exigiu não se encontrar com esses dois, e aí que é só um primeiro passo de toda a pressão que o Netanyahu vai sofrer. Ele agora vai se encontrar com o secretário... Ele vai se encontrar com o Mike Sullivan, que é o representante para questões de Oriente Médio do governo. Depois vai encontrar com o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, né? E as pautas, né, desses governos já estão aí, dessas conversas já estão aí. Os dois vão levantar a questão da reforma judicial e da presença desses membros da extrema-direita em questões importantes que tem a ver com o pacto de defesa dos Estados Unidos e de Israel, né, o pacto militar entre os países. Então, essa delegação ela é simbólica, né, porque não faz muita diferença, mas é a reprovação dos Estados Unidos, e não só, né, do governo democrata, dos Estados Unidos, ao governo de extrema-direita israelense.
nem os Estados Unidos estão batendo palma aí para esses malucos dançarem. É isso. E a próxima notícia do bloco é sobre o enviado jordaniano aqui, que veio aqui a Israel, estava em Jerusalém e foi impedido de entrar na esplanada das mesquitas ou no Monte do Templo, né, como queiram, essa semana pela polícia israelense. O João, no último governo Netanyahu, o tensionamento com a Jordânia, né, que, enfim, é o país que tem um acordo de paz com Israel, o tensionamento com a Jordânia chegou aí a níveis altíssimos, né? A gente teve, inclusive, os jordanianos pediram de volta dois territórios, né? 2 pedaços de terra que estavam sob custódia israelense, vamos dizer assim, que eram uma região agricultural e tudo mais, bem no norte do país, na região ali perto do Mar da Galileia. Então eram duas áreas que estavam sob custódia israelense, os jordanianos pediram de volta, enfim. A gente teve uma relação bem tensa, né, no último governo Netanyahu, entre Israel e Jordânia, e aparentemente a gente volta a ter isso agora, né? Foi embaixador da Jordânia em Israel, né? Ele foi rezar na Mesquita de Al-Aqsa, né? Vale lembrar que a administração local ela é do Waqf da Jordânia, por um acordo que Israel fez com a Jordânia, e a polícia do Ben-Gvir não deixou ele entrar a princípio, disse que ele tinha que ter combinado essa ida dele com a polícia, e ele ficou muito irritado, e depois de um tempo esperando ali, quando a polícia finalmente deixou ele entrar, ele em protesto saiu e se retirou e não foi, e voltou só algumas horas depois. Nesse meio tempo, o governo da Jordânia se manifestou de maneira bastante incisiva contra esse acontecimento, e convocou o embaixador israelense em Amman para consultas, né? E essa foi para esclarecimentos. E essa foi a segunda vez em uma semana que o governo da Jordânia, que o rei da Jordânia, convoca o embaixador israelense para consultas, né, para ir para esclarecimentos. Já na semana passada eles também tinham feito isso. Sim, quando o Ben-Gvir subiu a esplanada das mesquitas em um ato provocativo dele ali. Então, foi o país que reagiu de maneira mais forte, né? Vários países emitiram notas, o Brasil inclusive. A Jordânia foi o país que convocou o embaixador israelense para esclarecimentos. E óbvio que a Jordânia tem que fazer isso, né? Porque a administração é deles ali. Então, eles têm a responsabilidade também daquele lugar, embora não a responsabilidade em termos de segurança, mas, enfim, o lugar é uma organização jordaniana que administra do ponto de vista religioso ali. E agora, pela segunda vez, isso acontece, mais uma crise. Aliás, as crises de Israel com a Jordânia, elas são praxe durante os governos de Netanyahu. Os governos, desde lá dos anos 90, né? Netanyahu mandou o Mossad, nos anos 90, autorizou o Mossad a matar esqueci agora o nome do cara do Hamas, que estava... Khaled Meshal. Khaled Mashal, na Jordânia, exatamente, que é o chefe do braço armado do Hamas, né, na Jordânia, e o Mossad errou, o cara foi preso e o Israel teve que liberar, naquele momento, o Sheikh Ahmed Yassin, que era o líder espiritual do Hamas, para trocar pelos agentes do Mossad que falharam naquela negociação. E a crise com a Jordânia foi imensa, porque Israel usou o Mossad dentro da Jordânia, que é uma coisa que é proibida, né? Tipo, que Israel faz isso a gente sabe, mas de repente quando os caras pegam, né? Aí é um absurdo. Que o Mossad está ali passando informação, todo mundo sabe que o Mossad faz um assassinato ali, e aí estremece as relações entre os países. E, enfim, então não é novidade esse acontecimento, essa crise com a Jordânia agora. É lamentável, mas não é novidade. É isso. E a próxima notícia do bloco é sobre um vídeo liberado essa semana pelo Hamas, um vídeo que eles alegam ser, né, do Avera Mengistu, né, que é um prisioneiro, né, israelense que está aí com o Hamas, né, o Mengistu, ele é de origem etíope, ele teria atravessado para Gaza, enfim, não foi sequestrado nem nada, ele atravessou para Gaza e, obviamente, foi pego e preso pelo Hamas. O Hamas já algumas vezes tentou aí fazer enfim, levantar a questão aí de troca de prisioneiros, né? Até porque o Hamas também tem em sua posse corpos de 2 soldados israelenses mortos na guerra em 2014. E, enfim, muitas vezes se levanta essa discussão sobre a troca de presos. E o interessante, né, cara, que no último governo Netanyahu, quando o governo ainda existia, o Netanyahu chegou a falar de troca de prisioneiro e tudo mais.
Ele, inclusive, fez aí a troca do Gilad Shalit, né? Foi o último prisioneiro que Israel trocou com o Hamas. E agora que o Netanyahu volta ao poder, o Hamas volta a soltar um vídeo do Mengistu, né, nesse caso. Mas, João, será que se ele não fosse de origem etíope, as relações aí e a troca de prisioneiros já teria acontecido, cara? Olha, o que teria acontecido eu não sei, né? Mas eu tenho certeza que esse fato influencia. Enfim, ninguém nem fala do Mengistu com o Gilad Shalit. O Gilad ficou preso 5 anos e a campanha que se fez era um negócio absurdo, né? E com o Mengistu, enfim, ele está há 8 anos lá e a gente esquece que ele está lá, né? Óbvio que tem a ver com muitos fatores, mas o fato dele ser etíope influencia também. Agora, enfim, eu escutei bastante, eu escutei um podcast essa semana e fui pesquisar as coisas sobre o caso do Mengistu, porque a verdade é que eu me liguei que eu sabia muito pouco sobre ele e sobre o caso dele, né? E, enfim, é um caso... Só para essa questão do racismo e a comparação dele com o Gilad Shalit, tem um vídeo da série que eu legendei vários episódios lá no YouTube, tá no YouTube do Ayehudim Baim, os judeus estão chegando, que falam sobre as pessoas da campanha para a libertação do Gilad Shalit, que virou uma febre nacional, o que eles iam fazer no dia que o Gilad Shalit foi solto, né? E, enfim, comédia e tal, são 2, 3 minutinhos, tipo um episódiozinho pequeno, vale a pena vocês darem uma olhada, tá no YouTube. Tá em ordem cronológica, então tá entre os últimos da playlist, os judeus estão chegando. Inclusive fala sobre o Mengistu, dá um spoiler, mas enfim. Mas enfim, o Mengistu está há 8 anos já em Gaza, né, preso. E não é que, obviamente, o Hamas pegou ele não, tá? Porque essa foi a terceira vez que esse cara entrou em Gaza. E as outras 2, ele foi liberado para voltar para Israel. E só na terceira ele ficou, porque ele entrou logo depois da guerra de 2014. O Mengistu, ele é um sujeito que nasceu na Etiópia muito pequenininho, né, veio para Israel com a família dele vivia em Ashkelon, que é uma cidade no sul de Israel, perto da faixa de Gaza, muito longe, uma família muito pobre. Os pais se separaram, a mãe criou os filhos, ele perdeu um irmão quando ele era mais jovem, e isso despertou nele uma condição psicótica, se não me engano. Ele é um cara com problemas em Israel se chama de Mahalot Nefesh, né, que são doenças da alma, que, enfim, problemas mentais, enfim, doenças mentais, eu diria isso, não sei qual é o nome da condição específica que ele tem, mas ele nunca conseguiu se estabilizar em nada. Ele é um cara de 36 ou 37 anos, né, que mal conseguiu trabalhar e em determinadas épocas ele saía andando por aí, né, e às vezes descobriam ele no norte de Israel, ou em outro bairro, ou em qualquer outro lugar, e numa dessas vezes ele brigou com a mãe dele, ele queria dinheiro, a mãe dele falou que não tinha, ele pegou a mochila e saiu andando, e ele simplesmente pulou o portão e entrou na faixa de Gaza. O que a gente pergunta, como é que ele fez isso? Como é que o exército permitiu que isso acontecesse? Não é protegida a fronteira? A fronteira é muito protegida para sair, para entrar nem tanto, né? A gente está vendo aí. E os soldados, eles até viram, eles poderiam ter impedido, mas eles não fizeram de tudo para impedir. Eles acharam que era um terrorista voltando, né? Inclusive mandaram ele parar, atiraram nele e ele seguiu andando normal, como se nada estivesse acontecendo. E ele entrou ali e pronto, acabou o contato com ele, né? Israel sabe que ele está lá. A família dele tentou em alguns momentos fazer fazer protesto, espalham cartazes com a foto dele em alguns lugares. Eu, especificamente, nunca vi, né? Mas ele está lá. Okay? O contexto que ele foi preso foi complicado, porque tipo, foi logo depois de uma guerra, né? A gente escuta mais a pressão dos pais dos soldados que foram mortos, querendo os corpos deles de volta, os restos mortais deles de volta, do que a família do Avera Mengistu, né? Avera é Avraham ou Abraão, né? em Amharic, que é a língua etíope. E o cara tá lá, okay? O cara tá lá. E Israel não traz ele de volta. Agora, além dele ser etíope, que obviamente faz com que Israel possa ignorar a situação, porque você não tem uma comunidade etíope forte, você tem racismo no país, né? Enfim, e você tem menos poder de mobilização de um grupo social para se manifestar pela altura dele. Tem a ver também com o fato de que ele não era soldado quando ele foi capturado, né? E o soldado, que Israel tem uma norma, né, aqui, que é o seguinte: se você tirou o soldado de casa e mandou ele para a guerra, você precisa levar ele de volta para a casa dele, né? Você deve isso à família dele, você deve isso a ele mesmo, né? No caso, ele está vivo, e mesmo ele estando morto, você deve à família dele os restos mortais dele, né? É uma responsabilidade do Estado. Só que o Mengistu, ele não foi
capturado pelo Hamas, nem como civil, nem como soldado, né? Ele não foi capturado, ele entrou lá por conta própria. E, cara, um sujeito que entra lá por conta própria, o Estado, ele tem, de alguma maneira, que tentar trazer esse civil de volta, esse cidadão israelense de volta, mas ele não pode sair trocando essa pessoa por 1.000 prisioneiros, como fez com Gilad Shalit, né? Não é, enfim, não é a mesma coisa. E eu não estou culpando ele por estar preso lá, não, tá? Não entendo isso. Até porque o Gilad Shalit, por exemplo, quem fez a avaliação do caso dele, quando ele foi preso, ele e o batalhão dele ali cometeram erros graves, né? E que facilitaram a prisão deles ali. Então, quem quiser conhecer um pouco o caso, tem tudo escrito, né? Tá? Que um túnel ali, tinha um túnel do Hamas ali, eles saíram, e eles estavam fazendo a patrulha meia boca, não lembro exatamente como foi o caso, mas o consenso ali é de que eles cometeram erros graves ali, por isso um companheiro dele foi morto e ele foi capturado. Né? Então, agora, mesmo assim, não tem culpa, né? Tipo, os soldados podem cometer erros, mas isso não diminui a função do Estado de trazer ele de volta. O civil, o Estado também deveria trazer de volta o cara cidadão israelense, mas a pressão social é menor, né? E aí o fato do cara ser etíope evoca racismo, o fato do cara ser doente mental, né? Evoca capacitismo, né? E a população, ela pressiona menos. Ser pobre também faz com que a família tenha menos influência, tenha menos poder de fazer campanha para que ele volte. E aí o que o Hamas fez? Jogou lenha na fogueira, né? Publicou um vídeo para falar: ei, pessoal, tô aqui ainda, tô vivo, e vocês não fazem nada para me... E o Hamas ainda fez um vídeo detonando o Aviv Kohavi, que foi o último Ramatkal, enfim, jogando contra ele, né? O vídeo está escrito em hebraico e em árabe, né? Tá disponível nas redes sociais para quem quiser ver. E aí tem a fala lá do Mengistu. E, enfim, e aí acendeu um pouco essa questão de volta. Que Israel vai fazer alguma coisa para resgatar esse cara ou não? O cara está 8 anos preso. 8 anos, né? Enfim, por mortos, Israel já fez mais. Ou pelo menos a discussão já tomou o noticiário mais, né? E o Mengistu está lá. E, enfim, a gente segue vendo as nossas vidas aqui e o cara está lá. Então, é um caso que realmente é muito emblemático. É óbvio que o fato dele ser etíope influencia. Agora, se ele já estaria aqui ou não, eu não sei dizer. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burd. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço pro João que tá curtindo o solzinho nesse final de semana. É o João que programou muitos passeios familiares aproveitando o tempo bom em pleno inverno. Hapoel Jerusalém no basquete. O Hapoel Jerusalém no basquete junto com o Hapoel Holon, ambos jogando a Eurocopa de basquete. Um torneio muito importante, a Eurocopa de basquete, em que o Hapoel Jerusalém foi campeão em 2004. Saiu agora a lista do top 16, que seria a segunda fase da Eurocopa. Temos um grupo aqui com Hapoel Jerusalém, aqui de Israel, Hapoel Holon, também de Israel, o Dijon da França e o Estrasburgo, também da França. Na quarta-feira, 25 de janeiro, o Hapoel Jerusalém vai enfrentar o Dijon. Então fica aí a marca do Hapoel Jerusalém, também do Hapoel Holon, que é uma grande equipe, já foi campeão nacional mais de uma vez. O Hapoel Holon sempre chega e chega forte, sempre monta equipes muito boas e tem uma torcida que empurra bastante também. Tanto o Hapoel Holon como o Hapoel Jerusalém, fica aí a nossa torcida. É isso aí então, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, brigadão e estamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui, falei demais hoje já. Beleza, ficamos por aqui então. Nosso episódio 171 dedicado a Aryeh Makhluk Deri. Grande abraço, cara. Até semana que vem. Abraço, até mais. Valeu, show.